Rodrigo Pacheco, nos últimos meses, ele tem sido um dos maiores aliados dos bolsominions na tentativa deles aí de golpe de Estado. A gente está aí vivendo o terceiro tempo da tentativa de golpe de Estado. O primeiro tempo foi ali, logo que o Bolsonaro perdeu a eleição, ele tentou ali apoio do Exército para dar um golpe. Não conseguiu, o então comandante do Exército e o então comandante da Aeronáutica disseram não para o golpe. E o Bolsonaro tentou ali o segundo tempo do golpe. Ele mandou o Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos. Saíram várias notícias naquela época mostrando que o Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro estavam sendo assessorados pelo Trump e pelo Bannon. E aí eles tentaram um golpe à la Trump, a moda do Trump, que era invadir ali a sede dos três poderes para dar golpe. Não conseguiram no dia 8 de janeiro e perderam o segundo tempo do golpe. No dia 9 de janeiro de 2023, o Bolsonaro se internou num spa, dizendo que ele estava internado num hospital e dizendo que estava mal. Não estava, era um spa 6 estrelas. Pois bem, e aí começou o terceiro tempo do golpe. Primeiro eles se recolheram um pouquinho, ficaram ali reunindo forças e agora eles eram com tudo. Estão atacando a democracia com todas as forças. A ponto aí de, essa semana no Congresso Nacional, um bolsominion, um fascista português, disse com todas as letras que a eleição foi roubada e não aconteceu nada com ele. O Marcel Van Hatten, deputado aí, falou com todas as letras que a eleição foi roubada e não aconteceu nada com ele. Ele também falou nas redes sociais, falou no Congresso Nacional e nada. Alguns diriam, nossa, mas as redes sociais não são regulamentadas. Tá bom, mas o Congresso Nacional não é? Não tem lei lá? Pode falar o que quiser? Até que não é deputado? Pode atacar a democracia? Pois é, parece que está tudo liberado. Então eles estão se empoderando. Rodrigo Pacheco se tornou um grande aliado desses golpistas. Essa semana o Rodrigo Pacheco foi achincalhado pelo Nicolas Ferreira e por outros bolsonaristas, chamado de covarde. Como eu fiquei feliz de ver um dos maiores aliados do bolsonarismo sendo chamado de covarde por eles mesmos. Pois bem, Rodrigo Pacheco está aliado em outras coisas, não ali em pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, mas em outras coisas. Os bolsonaristas fizeram uma reunião em fevereiro desse ano, toda a bancada bolsonarista, logo depois da operação de busca e apreensão contra o Carlos Jordi, que era o líder da oposição na Câmara dos Deputados. Quando eles viram ali que ferrou, porque pegaram os celulares do Jordi, deve ter muito crime lá, eles fizeram uma reunião e eles decidiram que aí eles iam para cima com tudo e que parte da estratégia deles, a estratégia política, seria fazer com que o governo Lula enfrentasse muitas pautas-bomba. Para quem não sabe, as pautas-bomba foram o que ajudaram a derrubar a Dilma Rousseff. Porque a Dilma era a presidenta, o Brasil chegou no final de 2014 à sua menor taxa de desemprego da história, o Brasil saiu do mapa da fome no final de 2013, a vida da população melhorava muito, e aí o que aconteceu? Todo aquele golpismo da imprensa contra a Dilma não adiantou nada, ela ganhou a eleição, e olha que nem ligavam para a comunicação naquela época, estavam apanhando forte nas redes sociais, até pior do que a surra que levam hoje. Mesmo assim, a Dilma conseguiu ganhar a eleição. E aí, em 2015, a oposição à Dilma fez o plano, que é bem parecido com o plano que o Rodrigo Pacheco e os bolsonaristas estão fazendo agora. Pautas-bomba. Imagina você que o Brasil tem um orçamento de tanto. É como se fosse, imagina aí você na sua casa. Tem um orçamento aí que é o salário de quem ganha dinheiro na sua casa. Os salários tal somados são o orçamento da sua casa. Imagina que alguém quer ferrar contigo e aí começa a cortar parte do seu salário. De repente você não tem mais dinheiro para sustentar a sua casa. Você vai começar a ter que se endividar para conseguir manter o mesmo padrão que você tinha antes. Ou piorar muito o seu padrão. No orçamento do Brasil, como país, é a mesma coisa. O que acontece? No governo Dilma lá atrás e agora no governo Lula, o Congresso Nacional passou a aprovar pautas-bomba. Ou seja, eles faziam isenção bilionária de impostos para alguns setores amigos, ou seja, esses amigos pagam para eles, e eles fazem essa isenção, e aí a Dilma não tinha mais arrecadação. Se não tinha arrecadação, tinha que começar a cortar gasto, tirar de saúde, de educação, que é chamado de gasto por eles e não de investimento. Tirar de moradia, de programas que melhoram a vida da população. Aí eles começavam também a colocar pautas que faziam com que o governo fosse obrigado a gastar muita grana em lugar que não era para gastar. E aí o que aconteceu? A economia foi piorando, até que com aquele golpismo todo, as notícias fake da Lava Jato, a Rede Globo, UOL, Band, Estadão, etc, forte ali contra a Dilma, acabou a popularidade dela despencando. Com o Lula, olha só o que está fazendo o Pacheco. O Pacheco, na semana passada, aprovou aí um projeto
que vai custar 82 bilhões de reais aos cofres públicos. E é dinheiro que sai exatamente de saúde, educação, moradia, transporte, geração de emprego, Bolsa Família, etc. E vai direto para o bolso de juízes, tá? É um projeto chamado Quinquênio que daí um benefício enorme para juízes. E aí ele diz que não, isso não vai afetar as contas públicas. Vai, em 82 bilhões de reais, que é dinheiro que o Lula não vai ter para gerar emprego e para coisas boas para a população. Já é a primeira. Isso vai exatamente de encontro com o que os bolsonaristas tinham ali definido, depois ali de uma operação da Polícia Federal, e o Pacheco, presidente do Senado, foi com eles. Aí, na semana passada, o Pacheco ele tinha que agradar a imprensa, porque a imprensa não gosta. Pô, você enfiou 82 bilhões aí para dar para juiz? Uma coisa é você dar para empresários bilionários, que são nossos patrocinadores. Outra coisa é você dar para juiz. Juiz não patrocina ninguém. Você já viu propaganda dos juízes na Rede Globo? Não viu. Você vê propaganda do Itaú, do Bradesco, do Banco Tal, do Agroetec, o Agropop. Então, pô, você vai ferrar o governo Lula, pelo menos dá dinheiro para esses aí. Então o Pacheco foi lá e aprovou a desoneração da folha. É uma desoneração aí que beneficia, segundo a Rede Globo, 17 setores. Essa desoneração começou durante a pandemia. Vários setores da economia se disseram ali prejudicados pela pandemia e então foi emergencialmente aprovada ali uma desoneração, que é, vocês estão prejudicados aí porque as pessoas não podem sair na rua, a coisa vai ficar feia, então pelo menos vocês não vão precisar pagar impostos. Ok. Só que a pandemia acabou. Tudo voltou ao normal. O PIB hoje é maior do que o PIB antes da pandemia. A atividade econômica hoje é maior do que a atividade econômica de 2019. Então, não tem mais por que você manter uma lei emergencial. Só que para o Rodrigo Pacheco não tem problema. E nesse caso nem para a Rede Globo tem problema, porque quando você vai ver os analistas da Globo e eles dizem, olha, mas a desoneração é boa porque ajuda a gerar empregos. Aí fala, a Globo esquece de falar que a desoneração vai para os setores dos patrocinadores da Globo. E que isso custa 17 bilhões de reais aos cofres públicos por ano. Por ano. Aí tem uma coisa que a Globo não fala, que desses 17 bilhões, pouquíssimas empresas são as que mais vão deixar de pagar impostos, que são justos patrocinadores da grande imprensa. Então, quando você vê um comercial na TV, ou num jornal aí, ou num grande portal, um comercial, saiba, tem banco ali, tem empresas, tem o agro ali pagando muito acima do valor de mercado. Se um comercial custa 1 milhão, eles pagam 5, 6. Por quê? Porque embutido nisso está o fato de que eles sabem que eles precisam controlar o que vão dizer os jornalistas desses veículos para que eles apoiem tudo que é bom para os seus patrocinadores. Então eles pagam a mais do que o valor de mercado, tá? Saiba sempre disso, nunca esqueça disso quando você vê um comercial, quando você vê um jornalista falando mal do governo A, do governo B, principalmente quando falam mal do Lula na economia. Aí você tem a certeza de que aquilo é o dedinho do patrocinador. Aí olha só que coisa. O Rodrigo Pacheco aprovou isso, foi lá para a sanção. O Lula vetou, eles derrubaram o veto, e aí o governo Lula entrou na justiça. Falou, 17 bilhões. São 10 bilhões já nesse ano e a partir do ano que vem 17. Pra quê? Não tem mais pandemia, né? Mais emergencial? Dane-se. Não vou fazer. Não sou obrigado. Vou entrar na justiça. O Lula então entrou na justiça. Eis que cai na mão do relator Cristiano Zanin Martins. Aí deu ruim, aí deu muito ruim pro Pacheco e pros bolsonaristas. Eu queria ver a carinha de bunda do Rodrigo Pacheco quando ficou sabendo que o relator era o Zanin. Pois bem, eis que o Zanin já votou e falou, não, derruba essa palhaçada aí, derruba. E o Zanin já derrubou. Só que aí o Rodrigo Pacheco recorreu ao Supremo Tribunal Federal. A votação está agora lá no STF, no plenário virtual, está 3-0 a favor aí do Lula. Votaram já o Gilmar Mendes, e olha que o Gilmar Mendes, eu estava vendo uma estatística, em votações sobre empresariado, o Gilmar Mendes era o único ministro do STF que 100% das vezes ele vota a favor dos empresários. Dessa vez não. Dessa vez o Gilmar Mendes, o Flávio Dino e o Zanin já fizeram 3-0 aí a favor do Lula contra o Pacheco. A tendência aí é que seja pelo menos um 7-4, tá? Mas pode ser 8-3 ou 9-2. A gente sabe que tem 2 bolsonaristas que vão com tudo nessa. Então deu ruim aí, mais um dos planos dos bolsonaristas, dessa vez como presidente do Senado, para tentar ferrar o governo Lula. Eles sabem o seguinte, que se eles tiram aqui, vamos tirar aí
17 bilhões, são 10 bilhões esse ano, mais 17 nos outros. O governo Lula aqui, vamos tirar mais 82 ali. O que eles fazem? Eles começam a aprovar leis até o final desse ano para tirar mais 10 aqui, 5 ali, 5 ali, 5 ali. Quando você vê, o Lula fica completamente engessado com o orçamento, ele não pode colocar dinheiro para saúde, não pode colocar dinheiro para nada. Aí quando alguém fala, mas Thiago, dá um exemplo. Dou um exemplo. Ontem, o Lula inaugurou a primeira fábrica de insulina do Brasil. O Brasil tinha uma fábrica de insulina até 20 anos atrás, foi fechada 20 anos atrás. E o Brasil ficou sem fábrica de insulina. A insulina no Brasil era toda importada ou comprada. E vamos lembrar, o Brasil é um dos pouquíssimos países no mundo em que quem tem diabetes tem direito à insulina gratuita pelo SUS. Para quem não sabe, nos Estados Unidos, um tratamento de insulina para quem tem diabetes, e olha, diabetes não a pior, para quem tem uma diabetes moderada, custa pelo menos $1.200 por mês. Estamos falando aí de mais de R$6 mil por mês. Ah, eles ganham em dólar. Olha, $1.200 é dinheiro pra caramba, é muita grana. O salário médio nos Estados Unidos é 16 a 20 dólares por hora. $1.200 é muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Os aluguéis nos Estados Unidos estão caríssimos. Então, muita gente não tem. A ponto de 25%, ou seja, 1 em cada 4 pessoas que têm diabetes nos Estados Unidos morre por falta de tratamento. Eles morrem, eles literalmente morrem de diabetes por falta de dinheiro para se tratar. Metade das pessoas que têm diabetes, metade desses que não morrem aí, metade toma uma dose abaixo da dose que deveria tomar de insulina. Ou seja, eles vivem com os problemas e com os efeitos colaterais da diabetes, porque eles não têm dinheiro para tomar a dose que eles deveriam tomar. E aí o que acontece? A doença vai se degenerando, a pessoa vai piorando, a pessoa perde 20, 30 anos de expectativa de vida quando tem diabetes e não está tomando aí o remédio normalmente. E o Lula inaugurou uma fábrica, só para você ter ideia de como é importante ter dinheiro público para ir para o local certo onde o governo quer que vá. Eu peço aí sua inscrição no canal, vamos seguir aqui na luta, viu?